Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começamos mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Eu sou Natson Matias, atendendo aqui também às suas sugestões, apresentando o programa, trazendo estas perguntas para o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos, que está aqui comigo no estúdio. Olá, querido ouvinte, mais um programa para a glória de Deus e para a alegria do seu povo. Assim esperamos, que seja uma bênção na tua vida. Certamente você já ouviu que a teologia é algo ruim, que ofusca a Bíblia, porque os intérpretes leem e ensinam o que desejam ensinar. Alguns até são adeptos da falsa interpretação de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, quando Paulo afirma que Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ao citar isso, as pessoas que usam esse versículo, usam para rejeitar todo tipo de estudo teológico. Esse é o tema do programa sugerido pelo nosso ouvinte, Weiner. Pastor Augustus, o Weiner, escrevendo de São Carlos, lá no estado de São Paulo, disse que alguns teólogos fazem uma distinção entre teologia e a palavra de Deus, uma vez que a teologia, de acordo com tais teólogos, segundo a afirmação do Weiner, a teologia serve apenas para responder questões contemporâneas. Enfim, ele pergunta como entender isso, ou seja, quais são as diferenças entre teologia e a própria Bíblia, se é que há, segundo ele. Muito bem. Vamos começar definindo teologia, né? Sim. A palavra significa o estudo de Deus. E próxima pergunta é, mas nós vamos estudar sobre Deus com base em quê? Onde é que nós aprendemos a respeito de Deus, não é? Então, há, na interpretação clássica do cristianismo, 3 fontes de revelação sobre Deus. Primeiro, a natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, nos diz que as coisas invisíveis de Deus são conhecidas desde a criação do mundo, assim a sua divindade como o seu eterno poder. Também lá em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que a lei de Deus está gravada na consciência do homem. Essa é a segunda fonte de revelação, não é? A própria consciência do homem. Há um instinto dentro do homem da existência de Deus e de um código moral, de um padrão moral. E há a terceira fonte, que é a fonte mais importante e que é a fonte completa, não é, para nós, e que é a base verdadeira de toda a teologia, que é a revelação que Deus fez de si mesmo através das Escrituras Sagradas. Escrituras essas que começaram a ser compostas no período do que a gente chama de Antigo Testamento, quando Deus se revelou a Moisés, a Abraão, os patriarcas, depois aos profetas, juízes e reis, até sua revelação maior na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, testemunhada pelos apóstolos, aqueles discípulos que Jesus chamou a si e lhes deu a incumbência de registrar essa revelação. É em cima dessas 3 fontes de revelação e de conhecimento de Deus que se ergue o edifício da teologia. Sim. E, naturalmente, a teologia aí, ela vai variar de acordo com a liberdade que a teologia vai dar a cada uma destas fontes para regular a sua conclusão. Suponha, um teólogo, ele vai dar muito mais atenção à revelação que Deus fez de si mesmo na natureza e ele vai dar uma posição secundária à Escritura. Você vai ter aí o que se chama de teologia natural e que acaba desembocando no que ficou conhecido como liberalismo teológico. Sim. Que aconteceu, que foi uma teologia, uma linha que surge na Inglaterra depois do Iluminismo, em que os teólogos estavam querendo acomodar as descobertas científicas de como funciona a natureza, como é que o mundo funciona e tudo mais, à revelação bíblica. E aí eles criaram o que seria uma teologia natural, onde ao final excluído está todo o sobrenatural. Porque olhando para a natureza, você não vai ver sobrenatural. Você não tem ressurreição de mortos não ressuscitam, você não vê anjo aparecendo, você não vê pessoas sendo curadas miraculosamente, você não vê Deus assim, de frente a frente. Então, se você tomar a natureza como base da teologia, você vai ter uma teologia natural que exclui todo o sobrenatural e a revelação de Deus. Então, isso já aconteceu historicamente, não é? Deu no liberalismo teológico ou naquilo que foi chamado de deísmo. Não é? Deísmo, não confundir com teísmo, sim, né? Exato. Que é a teologia cristã clássica.
Então, se você vai privilegiar a revelação de Deus no coração humano, você pode correr o risco de ter uma teologia psicologizada, não é? Que ela é subjetiva, ela se baseia nas impressões e no subjetivismo humano. O que nós queremos, na verdade, é que a teologia se erga sobre a sua base principal, que é a revelação escrita de Deus, a palavra de Deus. E quando os teólogos, então, procuram tirar suas conclusões a partir da exegese, da interpretação e da teologia bíblica, então a teologia ela é muito, muito útil, né? Consistente, ela é poderosa para organizar os nossos pensamentos. Essa é a vantagem da teologia. O que é que você tem na Bíblia? Você tem a revelação de Deus através da história. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala de muitos temas diversos espalhados ao longo dessa revelação de vários milhares de anos. A teologia organiza esta revelação em temas, em tópicos que tornam a compreensão da revelação bíblica muito mais fácil, muito mais didática. Então, se a organização, se o padrão de organização, o fator coordenador dessa teologia, ele é bíblico, não é? Então, o resultado é que você vai ter uma teologia que reflete o ensino da palavra de Deus e que ela é, de fato, muito útil. Então, a teologia, ela não pode, a verdadeira teologia, ela não pode ser separada da palavra de Deus. Ela não é nada, são palavra de Deus. Então, todo sistema teológico, ele é sujeito a falhas, porque é uma tentativa humana de organizar a revelação divina. Mas nós não podemos jogar fora, né, dizendo que ela não presta, né, que não é útil, não é coisa nenhuma, porque ela tem essa vantagem de nos apresentar a revelação de maneira organizada. Você está sustentada pelas Escrituras Sagradas. Isso. Quando estava falando da teologia natural, é até meio que paradoxal dizer teologia natural. Não é? Não é? Porque a teologia é o estudo de Deus. Nós vamos ter o estudo de Deus a partir apenas do natural. Olha, isso aí, chamar de teologia. Pois é, mas isso aí, por exemplo, é o nome que se dá também, não é? Não sei se com justiça ou não, a teologia de Tomás de Aquino durante a Idade Média, não é? Que muitas das reflexões que ele fez a respeito de Deus procediam das observações com relação à natureza. A revelação geral. A revelação geral, a ordem das coisas e tudo mais, não é? Voltando à pergunta aí do nosso ouvinte, não tem como você ler a Bíblia sem fazer teologia. Sim. Não é? Porque o que é que vai acontecer? Você começa a ler a Bíblia e você, para compreender a mensagem da Bíblia, você tem que interpretá-la, você tem que fazer sentido, você tem que relacionar aquilo que você está lendo com sua própria experiência e chegar às suas próprias conclusões. Mas é isso que é teologia. Então, esclarecer o tema, né? Exatamente. Essa própria declaração das pessoas, não é? A teologia, ela é diferente da palavra de Deus e a letra mata. E a letra mata. Isso já é uma afirmação teológica, né? Já é uma afirmação teológica. Então, não tem como fugir da interpretação, sistematização e organização dos pensamentos quando uma pessoa está lidando com a Escritura Sagrada e tentando fazer sentido, né, do que é que Deus está nos dizendo aqui. E agora vamos voltar para aquela observação que você fez lá no início, né, de que as pessoas pegam aquela passagem da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 2, capítulo 3, onde Paulo fala da letra que mata e do espírito que vivifica. É só você dar uma lida no contexto e você vai ver que o que Paulo está se referindo como a letra é a dispensação do Antigo Testamento, como era interpretada pelos judeus na época de Paulo. Mais adiante ele vai dizer que os judeus, quando liam a Antiga Aliança, eles têm o véu sobre a face que os impedia de ver Jesus Cristo. Então, essa leitura do Antigo Testamento, que não parte do conhecimento de que Cristo é o centro do Antigo Testamento, é o alvo do Antigo Testamento, é aquele que é esperado no Antigo Testamento, isso é letra e de fato mata. Você vai fazer uma interpretação que não parte do conhecimento de Cristo. Mas você ler a Escritura com o rosto desvendado, e Paulo diz que é o Espírito Santo que faz isso, então essa é uma leitura do Espírito e, portanto, traz vida. Ver a Cristo na Bíblia, não é? Então, é isso que o Espírito faz e é isso que traz de fato, vida. Ok, é interessante. O próprio apóstolo Paulo, ao citar o Antigo Testamento, ele estava fazendo teologia, não? Sem dúvida nenhuma. Ele foi o primeiro grande teólogo, né, podemos dizer assim, usando basicamente a lei e todos os aspectos, trazendo a luz
do Novo Testamento, da obra e da vida de Jesus Cristo. Nós podemos dizer, por exemplo, que a carta aos Romanos é um dos... talvez eu não devia ser tão modesto com Paulo, né? Mas com certeza a carta aos Romanos é o maior tratado teológico, né, que já foi escrito. Pois bem, está aí a sua resposta. O nosso ouvinte, então, o Weiner, perguntando sobre essa questão da teologia e da Bíblia. E esperamos que você tenha ficado satisfeito, como eu fiquei aqui com a resposta. Queremos agradecer também a alguns ouvintes nossos, o Igor Gonçalves, de Piquerobe, São Paulo, interior de São Paulo. Ele diz aqui, pastor, que compartilha sempre os programas com os amigos e tem sido um instrumento para a evangelização, para a edificação de pessoas ali. A gente volta já já e encerrando o programa de hoje. Muito Senhor, muitos são, ó Deus meu, os desígnios que ao teu povo vens revelar. Quem é Senhor, de contigo igualar, força e poder, majestade e saber. Muito Senhor, muitos são, ó Deus meu, os desígnios que ao teu povo vens revelar. Quem é Senhor, de contigo igualar, força e poder, majestade e saber e amor. Esperei confiantemente pelo meu Senhor, Ele se inclinou pra mim. Supliquei ardentemente em tempo de pavor, e Ele me firmou os pés. Bem-aventurado o homem que pacientemente busca o seu favor. Não ocultei dentro em meu coração tua grandeza e poder, que ao teu povo hão de ser revelação que provém de tua lei. Proclamarei tua justiça e perdão. Não ocultei dentro em meu coração tua grandeza e poder, que ao teu povo hão de ser revelação que provém de tua lei. Proclamarei tua justiça e perdão, Senhor. Esperei confiantemente pelo meu Senhor, e Ele se inclinou pra mim. Supliquei ardentemente em tempo. Chegamos ao final desta edição do programa Em Poucas Palavras, mais uma vez agradecendo todas as participações que chegam por e-mail, são muitas, e no decorrer dos programas a gente vai citando alguns nomes e quem sabe o seu apareça aí, tá bom? Obrigado pela sua audiência, pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência. Até o próximo programa. Venha estudar a Palavra de Deus com profundidade. Toda quarta-feira, das 20 às 21 horas, na Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, o pastor Augustus Nicodemos apresenta exposições bíblicas que podem ajudar você na caminhada cristã e no entendimento dos seus desafios como pessoa no mundo. Todas as quartas, das 20 às 21 horas, com espaço para perguntas. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com a Rua 71, no centro de Goiânia. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio, Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.